sentido, Senhor, de tocar um texto de Mateus, capítulo 5, verso 43 em diante. Vamos orar, ler juntos esta passagem, porque é interessante e que desafio maravilhoso nós temos para tornar realidade esse mandamento, essa ordenança de Cristo, para que venhamos nos tornar verdadeiros filhos de Deus. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém, irmãos. Aqui o Senhor está explicando o 11º mandamento oficial do Reino de Deus, que resume todos os 10 que antecedem, mas Jesus deixou esse 11º como aquela palavra master, de que onde mostra onde Deus quer levar todos os regenerados que estão na igreja. Deus mostra como quer que eu viva e você também viva. Nós temos que ter esse tipo de vida na igreja e no reino. Mas a gente lendo esse texto, de uma certa forma a gente vem assim até se sentir triste, porque não conseguimos agradar Deus nesses pontos da exigência do amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus recitou esse mandamento, 11º mandamento, nós não tínhamos um entendimento talvez muito claro. Então eu creio assim que Jesus veio abrir, veio cristalizar, veio tornar mais claro para a nossa compreensão do que a exigência de Deus para as bodas do Cordeiro explica nesse 11º mandamento. Então Jesus agora abriu com exemplos e faz aqui questionamentos a todos nós. E ele diz que para se tornar filho de Deus, filho do Pai Celeste, a gente precisa ter uma espécie de conduta e comportamento na vida em que nosso amor seja verdadeiramente o amor divino, que é o incondicional. Não importa se a pessoa é boa ou má, ou peca muito ou peca pouco, se ela é antipática ou simpática, se ela é polida ou grotesca, se ela é culta ou inculto, não importa. No momento em que o sangue de Jesus regenera, né? E às vezes eu fico pensando sobre essa passagem e vejo as minhas fraquezas e deficiências.
em muitos aspectos aqui, onde o Senhor descreve esse 11º mandamento. E verdadeiramente isso aqui se torna um grande desafio, porque a nossa mente ainda está sequelada e danificada em muitos lugarzinhos do nosso pensamento ali, ficou meio machucado com as trevas, onde o legalismo, onde a justiça própria ainda opera, influenciando bastante a eu transgredir esse mandamento do Senhor. Veja que sempre que eu sou maltratado, desprezado, traído, que eu tenho essas oportunidades experienciais no reino de Deus que são comuns. Eu quero dizer para os irmãos que Deus vai fazer eu passar por essas experiências no reino. Não tem como você escapar. Eu fiz uma descrição rápida aqui, mas eu destratado, né? Traído, rejeitado, ofendido, escarnecido, todas essas coisas negativas que nós não gostamos de experienciar. E é diante destas experiências provisionadas por Deus para nosso crescimento de vida, para o nosso quebrantamento, é que Deus deseja obter reações iguais a esses exemplos de manifestação do Espírito, do amor de Deus pelas pessoas. Olha, eu vou dizer para os irmãos, é muito difícil isso. Quando nós levamos essas experiências para ser analisada no campo racional e mental dos pensamentos da justiça humana. Se nós levar essas experiências a serem analisadas sob o aspecto natural, racional, não tem, você já fechou a porta para Deus fluir e capacitar você a agradar a Deus e ter uma atitude divina diante dessas coisas. Então, eu percebo que nessas experiências passadas que eu tive nessas situações, eu não fui aprovado num primeiro momento. Pelo contrário, teve momentos que eu fiquei muito triste, teve momentos que eu fiquei encolerizado, mais silencioso, mas a cólera oculta ou manifesta a mesma coisa. Então Deus viu que eu fiquei encolerizado. Então também Deus disse assim, olha, tu está sentindo o que eu estou vendo, então tu está reprovado. Não é assim que eu quero que tu tenha reações. Eu vou voltar a repetir essas experiências na tua vida para que você realmente manifeste o Espírito que está dentro de você. Né? Você vai realmente manifestar o Espírito, porque eu não estou dentro de ti para ficar barrado pela essa mente humana e racional durante muitos anos. Eu te salvei para que eu quero fluir através de ti. E eu quero mostrar meu poder de ressurreição, de amar até os inimigos e abençoá-los. Tu não consegue, mas eu consigo. É só tu me dar espaço no teu pensamento e nós vamos lá. Realmente, Deus fez isso na minha vida, de eu ter que orar muito e ter que clamar muito, para que eu pudesse perdoar muitas pessoas no passado. Realmente, não vou dizer que eu já venci, de maneira alguma, porque tem momentos experienciais assim que você parece que tem uma faca cravada nas tuas emoções, e ela está sempre lá, e aquela faca, quando tu olha para ela, na verdade, é um ressentimento muito forte que você tem daquelas experiências. Então, Deus, para remover aquela faca, você precisa realmente mostrar que merece essa remoção.
que você se humilhe realmente para aceitar o veredito de Deus de que eu tenho que ser manso e humilde diante de qualquer experiência que Ele me dá nesta vida. Aí Deus vai me curar. Mas eu não vou dizer que eu tenho amargura daquelas coisas passadas, talvez não, mas ressentimentos ficam. Porque a justiça própria, aquele demônio terrível, difícil de ser morto na nossa alma, sempre que a gente lembra mentalmente daqueles momentos, parece que gera uma revolta pequena, mas gera de novo uma revolta pequena. E isso mostra que a ferida não está curada. Não está curada. Porque os pensamentos que a gente tem naquela hora para não amar aquela pessoa, perdoar e abençoar a vida dela é o seguinte: mas essa pessoa jamais poderia ter feito isso comigo, porque eu ajudei demais essa pessoa, investi demais. Eu era a última pessoa que ele tinha que fazer isso. O que é isso? Isso não é falar de Cristo. Isso é falar do demônio da justiça própria, que faz eu raciocinar desta forma no meu pensamento. Então Deus já não está operando. Deus fica só me observando eu articular de forma humana e natural, por meio da minha própria justiça, querendo achar motivos naturais para perdoar e amar aquela pessoa. Eu nunca vou achar motivos naturais para amar os meus ofensores. Eu tenho que abençoar e amar porque Deus mandou, só por isso. E agora? Tu tem uma luta, tu te inclina para Cristo ou tu te inclina para o espírito da vingança, o espírito da amargura, do ressentimento, seja lá o que for. Aí Romanos 8,5 é bem claro, você se inclina nesse momento em que os pensamentos invadem a tua mente. E aí você vai ter que tomar uma parte. Você não vai ficar em cima do muro, você vai se inclinar para algum lado, vai continuar ressentido ou vai liberar o espírito para contristar você bastante internamente e fazer com que a graça de Deus subjugue a tua razão e faça você se humilhar realmente para amar aquela pessoa. Não é fácil, né? Não é fácil se humilhar, que eu digo. O resto tudo é fácil. Para se humilhar não tem que pensar em raciocinar. Esse é o problema. Tu não tem que olhar para o que tu sente. Tu não tem que olhar para o que tu pensa. Tu tem que, quando tu quer tomar uma atitude de humildade diante das coisas, dos fatos que aconteceram, para arrumar tudo, você só tem que pensar em Cristo. Só nele. Ele merece a minha humilhação. Ele merece a minha humildade. Ele merece eu recuar do racional. Ele merece eu ter um comportamento que, na verdade, é muito estranho para nós todos. E muitos irmãos que são novos na fé, quando observam os crentes vencerem essas lutas, eles ficam pensando, ficam até revoltados, mas não sei como é que tu tem sangue de barata. Não, não é sangue de barata, é sangue de Cristo, irmão. É sangue de Cristo. Porque eu estou glorificando aquele que me tirou do inferno. Só isso. Ele merece. Amém? Então eu deixo aqui essas palavras hoje para os irmãos. Para
para se tornar filho de Deus, a gente precisa ter uma espécie de conduta e comportamento na vida em que nosso amor seja verdadeiramente o amor divino, que é o incondicional. Inverno.